E Mauro, saber de você primeiro, depois eu quero saber do Fábio Piperno. Você acha, eu elogiei muito e acho que merece o elogio ao Arthur Jorge, porque ele teve um jogador expulso desde o primeiro tempo e ele manteve os seus 4 jogadores de maior qualidade. Eu mesmo pensei, cara, ele não vai tirar o Igor Jesus, o Luiz Henrique, o Almada, o Savarino, para botar algum defensor, para botar alguém, porque o Gregori é um cara que carrega muito o piano ali como volante do Botafogo. E ele não. Ele deixou esses caras jogarem, esses caras participaram dos gols e o Botafogo hoje é campeão da Libertadores com mais um português que entra para a história do futebol brasileiro. Depois de Jorge Jesus, depois de Abel Ferreira, agora Arthur Jorge é campeão da primeira Libertadores da história do Botafogo, Mauro. Ele faz um trabalho muito bom, né? E o título é mais do que merecido, né? Não tem nem muito o que falar. Acho que o jogo tem dois olhares aí que a gente tem que ter, né? Primeiro, o Botafogo, o heroísmo do time do Botafogo, a maneira como o time se entregou depois da expulsão, né? Quando o Gregori se candidatou a pitico do Botafogo, né? Porque, pelo amor de Deus, se o Botafogo perde o título, esse cara ia ser marcado pelo resto. Não teria mais condição de jogar pelo Botafogo. Como aconteceu lá com o Andrés Pereira no Flamengo. Jogou mais um pouquinho e foi embora, porque ficaria marcado, né? Então tem aí um aspecto importante, ele não mexeu no time, ele manteve o time com as linhas ali muito próximas, formando até linha de 6 em alguns momentos para poder defender a sua área e contou com muita colaboração de todos os jogadores. Os homens do ataque trabalharam muito. O Luiz Henrique jogou de lateral ali, praticamente, marcando aquele setor ali, batendo com a Arana, fez interceptação, desarme, participou muito do jogo defensivamente, porque era um momento em que o Botafogo tinha que primeiro sustentar o 0-0. Eu até escrevi isso na rede social. Primeiro, sustentar o 0-0. Atacar não era uma obrigação nem uma prioridade. Atacar era uma questão de oportunidade. Ou seja, segura o 0-0, deixa o time correr, o jogo correr, deixa o Atlético ficar nervoso, ansioso, porque a responsabilidade do Galo ficou muito maior. O time tinha que fazer um gol, estava com um homem a mais. O que você espera de um time com um homem a mais desde segundos de partida? Que ele faça o gol, que ele utilize a vantagem. E à medida que não criava chances perigosas, foi ficando ansioso, nervoso e piorando a sua atuação atlética diante de uma passividade inexplicável do Milito, que é outro contraponto em relação ao Arthur Jorge, né? Os dois técnicos em níveis absolutamente distintos. Um muito bem, o outro péssimo. E o Atlético, quando o Botafogo conseguiu ocupar o campo de ataque, trocar passe no campo de ataque, foi um momento que só o John, o goleiro, estava no campo de defesa, todo mundo no campo ofensivo, até os zagueiros. O Botafogo se postou no campo de ataque, trocou passes, surgiu o erro da defesa, né, bola rebatida, e o gol do Luiz Henrique, que já tinha feito uma jogada individual antes, né, daquela bola rebatida. Depois o Arana falha, para mim ele falha, que ele faz uma proteção ruim, coloca o Everson numa roubada, né, ele não acreditou na velocidade do Luiz Henrique, e o Luiz Henrique chega na frente, o pênalti de fato acontece. Acho que o árbitro até não marcou, porque como tem um VAR, ele ficou na dúvida, de repente, se tocou na bola ou não, preferiu ver no VAR e acertadamente marcou a penalidade. E o Botafogo ele fez 2-0. Aí um gol no começo do segundo tempo, aí o Atlético muda no intervalo, demora muito o Milito. Gente, jogar com o Lianco, depois da final da Copa do Brasil com o Flamengo, que ele já foi muito mal, insistir no Lianco, e depois da expulsão do Gregori, continuar com aquela linha de 3 ali, ele tinha o Saravia e tinha o Mariano no banco. Tinha 2 laterais direitos. E aí ele mantém aquele sistema de jogo e toma o gol assim mesmo, daquele lado ali do Lianco, a bola rebatida, o gol do Luiz Henrique. Muito mal o Milito, muito mal o Atlético. E o Botafogo foi muito bem. Passou por momentos de dificuldade no segundo tempo, é natural, né? Time muito pressionado, muito tempo com homem a menos. O Atlético jogou com o time reserva no meio de semana pelo Brasileiro e perdeu para o Juventude, enquanto o Botafogo jogou completo uma decisão contra o Palmeiras e venceu o jogo em São Paulo, né? Então você tem um cenário aí de um Botafogo que passou por uma semana muito mais desgastante. Natural que tenha tido uma queda no segundo tempo. Mas não foi nem tão difícil suportar toda a pressão, porque o Atlético não tinha jogo aleatório, né? Só jogadas aleatórias. Quando o Botafogo errou, o Vargas teve 2 claras oportunidades, perdeu ambas, como perdeu contra o Palmeiras em 2021. Lembrando aquele jogo de Belo Horizonte, o jogo aqui foi empate, São Paulo. Em Belo Horizonte, o Atlético fez 1-0. Na sequência, ele perdeu um gol feito. Por 2-0, e o Atlético se classificaria. Mais adiante, o Palmeiras empata o jogo e pelo gol fora, que era, na época, critério de desempate, que foi 0-0 em São Paulo, o Palmeiras avançou e foi campeão depois da Libertadores em cima do Flamengo e Montevidéu. Então, o Vargas tem uma fama de perdedor de gol, desde os tempos lá
Grêmio e tudo mais, né? E desperdiçou 2 grandes chances. Mas fora isso, o Atlético criou muito pouco. Teve o chute do Hulk, de uma boa defesa do John, né? Muito boa mesmo, que ele espalma a bola para o lado, né? Ele não rebate. Se ele rebate, tinha 2 jogadores do Atlético, o Daverson e mais um, não lembro quem agora, que estava ali perto, talvez o Paulinho, esperando um rebote eventual. Ele não deu rebote, foi muito bem, o goleiro do Botafogo. E assim o Botafogo consegue aí o título merecido. Começou muito mal a Libertadores, na fase preliminar. Teve que passar por 2 adversários, o segundo foi o Red Bull Bragantino. Depois começou mal a fase de grupos, ficou pendurado, quase eliminado, mas venceu jogos até improváveis naquele momento, né? E se classificou. E daí para diante fez a sua campanha eliminando o Palmeiras, eliminando o São Paulo, né? Passando por cima do Peñarol, que eliminou o Flamengo, né? E ganhando com muita autoridade final. O título é incontestável, o Botafogo foi muito merecedor. E o Atlético Mineiro, assim, não vou dizer que é decepcionante, porque esse Atlético não cria muita expectativa em ninguém, né? Você não espera muita coisa do Atlético, mas muito mal, muito mal. O trabalho do Milito deixa muito a desejar, tem bons jogadores, dá para fazer melhor do que isso. Eu não consigo entender você manter o Scarpa num jogo que você precisa furar o bloqueio defensivo do adversário. O Scarpa é um jogador de passe, de assistência. O Scarpa tem que jogar centralizado, gente, como um meia livre para poder tentar encontrar um companheiro em condições de marcar. E você tem 3 zagueiros, tira um deles, no caso do Lianco, põe um lateral, eu não colocaria o Mariano, colocaria o Saravia, né? E joga o Scarpa para o meio campo para tentar encontrar um espaço. É um jogador que tem qualidade para isso. Quando ele joga preso do lado do campo, ele rende menos. Pode lembrar como é que foi o Scarpa no Palmeiras. Enquanto jogou de ala, ele era um jogador útil ali e tal. Mas ele tem a sua grande jornada no Palmeiras, antes de ir embora para a Inglaterra ao final do contrato, jogando de meio campo, jogando na posição dele, como jogava no Fluminense. E o Milito não conseguiu usar o material que tinha em mãos. No segundo tempo, encheu de jogadores ofensivos, preencheu mais ali aquelas linhas ali, aquele espaço entre as linhas do Botafogo, mas não, assim, pelo volume e tudo, criou muito pouco. E quando a bola sobrou para o Vargas, que desperdiçou 2 chances. A segunda foi ridícula, né? A primeira ela desviou, a bola passou por cima. Você pode até entender, bola muito rápida. A segunda, o que ele fez ali? Tentou a bola por cobertura. E tinha um jogador entrando, acho que era o Paulinho livre. Se ele toca para o meio, deixa o colega na cara do gol. Horroroso, horroroso. Vargas péssimo, apesar do gol que marcou. O Milito muito mal, ruim demais o Milito. Muito, muito ruim. E o Atlético perde 2 títulos, né? Seguidos. 2 títulos seguidos. E um detalhe, né, Thiago? Hoje não tem nem um DJ para colocar o hino do Atlético no maior volume, enquanto o Botafogo levanta o troféu. Esse negócio de final único é sacanagem. Se o jogo fosse em Belo Horizonte, né, o DJ podia colocar o hino do Atlético a todo volume, aquela pataquada que aconteceu na Copa do Brasil. Vergonhoso o final de temporada do Atlético, que não vai a Libertadores, tudo indica, né, do ano que vem. Não sei se matematicamente ainda tem chance, talvez tenha, mas muito remotas, né, depois dos últimos resultados. E eu imagino que vai passar por profunda reformulação depois do que aconteceu nesse final de ano. E o Botafogo agora comemorar, mas não muito, porque já tem compromisso agora durante a semana, tem o Internacional e ele pode fazer a dobradinha, Libertadores e Brasileiro. Aí a missão é não perder para o Inter. É isso, empatar pelo menos para tentar um título contra o São Paulo, jogando em casa com uma simples vitória. Agora, Mauro, teve também, né, uma chance que eu estou vendo pouca gente falar, que foi bem clara também, que foi o Daverson, né? Uma bola que o Hulk, ele acha o Daverson no segundo pau, tem até um jogador ali na frente do Daverson, mas o Daverson foi logo depois do gol do Vargas. Ele entra meio que de peixinho e pega todo errado na bola. Ele estava dentro da pequena área. Também foi. Né? E ali, né, teve esse lance também. Ou seja, um Atlético Mineiro que perdeu muitas chances. Teve o Vargas perdendo esse gol, que o Mauro falou, né? Que o Gregory se tornaria o Andreas Pereira, poderia ser o Adrielson também. Porque o Adrielson deu uma entregada ali. O Adrielson me lembrou o Márcio Teodoro. Teve um gol do Romário. Lembra disso? O Márcio... Flamengo e Botafogo. Exatamente, ele recua a bola de cabeça e o Romário faz o gol. Aí a torcida apelidou de Márcio Teodoro. Né? Foi muito parecido. 95, muito parecido. Né? Isso. Eu lembrei na hora. Falei, cara, o Márcio Teodoro. Recuou de cabeça, o Romário fez o gol. Aí hoje... O Romário, né? Não aproveitou. Mas eu acho também, Thiago, que assim, muitas chances, mas um jogo muito aleatório. É bola cruzada, é o Hulk de ponta direita, corta para a esquerda e tenta o cruzamento. Corta e tenta o cruzamento. É basicamente isso. O time não consegue criar uma jogada, trabalhar a bola. Cara, um homem a mais, com segundos de jogo, e o técnico não faz nada. Nada. Ele não mexeu em nada. Não mexeu no posicionamento dos jogadores, não mexeu na escalação, não mexeu em nada. Esperou o intervalo, quando estava 2-0 contra.
Peraí, não, muito mal o Milito, muito mal o time também, o time do Atlético, tudo muito mal. E, aliás, muito mal também a torcida do Atlético que não compareceu. Aliás, quero fazer com o registro, né? Duas coisas que eu falei. Uma, eu falei, não vai lotar o estádio, muito grande, não lotou. Mas eu falei, 20 mil vai ser muito. Foi muito mais, muito mais. Tá de parabéns à torcida do Botafogo. Eu não imaginava mesmo que fossem tantos botafoguenses. Faço com meia-culpa. Presença maciça, está de parabéns à torcida do Botafogo. Foi em grandíssimo número. Ocupou ali boa parte do seu setor. Ali ficou tudo cheio, bonito. Do outro lado, não. Do outro lado tinha muitos claros, muitos lugares vazios. E fez bonito a torcida do Botafogo. Realmente sensacional. Aproveitando uma oportunidade, né? Porque essa foi uma oportunidade bem aproveitada. Ainda tem outra, de ser campeão brasileiro. Porque a gente não sabe, com essa coisa de SAF do Botafogo, quanto tempo esse poderio vai... Olhando aqui a tabela do brasileiro, o Bahia somando 3 pontos, o Cruzeiro, o Atlético já não tem mais chance de nada. O Atlético tem 47, já tem 47, já tem 44, mas com um jogo a mais que ele jogou, né? Sim. Ele já jogou na rodada. Já jogou na rodada. 2 jogos, né? Então o Bahia tem 47, o Bahia pega o Cuiabá hoje. Sim. O Corinthians tem 47, 47 também. Ele tem 44. Então, para ele, esquece, já não vai mais. Sim, a chance é matemática. Teria que ter derrota do Bahia, derrota do Corinthians. Pode acontecer agora do Cruzeiro e o Atlético. O Atlético não. Ele tem que torcer demais para Bahia, Cruzeiro e Corinthians perder os 2 jogos. Perdeu os 2 jogos e ele ganhar os 2. Aí é uma ressaca agora tremenda. São 2 títulos perdidos em poucos dias, né? E da maneira... São 2 títulos perdidos de forma incontestável. Tanto a Copa do Brasil como a... Fora que o Vasco tem um jogo a menos que ele e joga contra o Atlético Goianiense, né? Hoje. O Vasco pode ultrapassar ele hoje. Pode ultrapassar. Então não vai nem para a Libertadores, deve jogar a Sul-Americana, que tem vaga para todo mundo, né? Enfim. Mas, assim, eu acho que o Botafogo também aproveitou uma oportunidade, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar esse poderio, né? Técnico do time do Botafogo, que depende de investimentos, de uma hold que ele pertence, tem o time na França lá, o Lyon, que tem muitos problemas. Então, acho que era a chance. Eu falei isso para meus amigos botafoguenses, olha, tem vários que estão lá, inclusive. Falei, aproveita a chance. A chance de ser campeão. Porque a gente não sabe como é que vai ser ano que vem, depois e tudo mais, com essa situação que está vivendo. A vitória, evidentemente, coloca o time lá no Mundial da FIFA, no tal do Super Mundial. Isso também tem o seu valor. Tem Mundial esse ano também, né? Tem. Ele vai para o Mundial também. Vai para o Mundial também, depois tem o Super Mundial. E o detalhe, né? Isso nunca aconteceu no futebol brasileiro. 3 times do mesmo estado ganharem 3 vezes consecutivas. Flamengo, Fluminense e Botafogo. E 3 no Mundial. E o Rio de Janeiro vai ser a cidade com mais times no Mundial. Não uma coisa... No Super Mundial do ano que vem. O Rio de Janeiro vai ter 3 times. Não, realmente, né? Como disse o Mauro, aí tem que elogiar. Foi gigante o que fez a torcida do Botafogo. É um estádio muito grande. É um dos maiores estádios da América e um dos maiores do mundo, o Monumental. E a torcida do Botafogo lotou o seu lado. A torcida do Botafogo tomou a cidade de Buenos Aires, né? Teve até torcedor botafoguense, amigo meu, que falou, caraca, eu não sabia que tinha tanto botafoguense escondido. Cara, e é verdade. Foi impressionante o que fez a torcida do Botafogo no jogo. A gente tem que falar da torcida do Botafogo, de como o torcedor do Botafogo lotou seu espaço no Monumental. Mas, Piperno, eu queria ainda focar mais um pouco no heroísmo do time, né? Por quê? Porque, como a gente falou, jogar com um jogador a menos desde o primeiro minuto, eu não lembro de ter visto na história do futebol, desde que eu nasci. Numa final, então... Aí que eu não vi mesmo. O Gregory foi salvo pelos seus companheiros. Agora, tem que falar muito dessa situação, porque o Arthur Jorge, ele não mudou, ele não tirou seus jogadores de frente, ele confiou nos caras, os caras correram muito e tem que falar da estrela do Luiz Henrique, né? Por quê? Porque foi um cara que fizeram de tudo pro cara sentir a pressão nesse jogo final. Falaram que ele xingou os jogadores do Galo. Falaram que ele disse que o time do Galo era uma merda. Foi o que falaram. O Hulk botou uma pressão no moleque. E aí o Luiz Henrique, ele foi sujeito homem no jogo e fora de campo. Primeiro, pedir desculpa, coisa que eu não vejo no futebol. É muito raro a gente ver um jogador pedir desculpa pro outro, até porque futebol é um lugar de vaidade, né? É vaidade, é quem tem mais poder, é quem tá jogando num time melhor. O Luiz Henrique foi,
pediu desculpa pro Hulk e dentro de campo ele faz o gol que abre o placar e ele briga pela bola para conseguir o pênalti, um pênalti bem burro, né? Na minha opinião, essa é a verdade, do Everson. A gente tem que falar isso, mas ele dá o pique, ele chega na frente e ele sofre o pênalti pro segundo gol. É um cara que se torna de vez ídolo do Botafogo e que eu acho que a gente tem que reconhecer, né, Piperno? Ah, foi o segundo jogador mais caro da história, mas já se pagou. Já se pagou pela premiação do Brasileiro, pela premiação da Libertadores, pode se pagar mais ainda pela premiação do Brasileiro, já foi para a Seleção Brasileira, se destacou na Seleção Brasileira e mostrou ser sujeito homem também fora de campo. Então eu acho que mereceu muito, Piperno, pela temporada dele, essa final, o Luiz Henrique. Não, ele está realmente parabéns, como todo o time do Botafogo. Ele entra, sem dúvida nenhuma, para a história desse clube tão sedento, né, de um título tão grande, tão importante quanto esse, naquela que talvez tenha sido a melhor semana da história do Fogão, como o Vamp lembrou, praticamente ganhou o Campeonato Brasileiro, está muito próximo disso, vence agora a Libertadores, com 2 placares de 3-1, conquistados longe do Rio de Janeiro. Isso é muito importante a gente destacar, né? Um Botafogo que veio aqui a São Paulo, se impôs com toda a autoridade, jogou muito mais que o Palmeiras, aliás, jogou mais que o Palmeiras também no confronto de Copa Libertadores. Aí ele chega a essa final e com um jogador a menos desde os 29 segundos, ele com muita inteligência, raça, mas também condição técnica, ele se impõe. E aí tudo funcionou, o técnico funcionou, a entrega dos jogadores também e essas individualidades como o Luiz Henrique. Queria chamar a atenção para algumas coisas. O Gregory, por exemplo, né, expulso aí aos 29 segundos. O Gregory, até comentava com o Vamp durante a transmissão, o Gregory, ele entrou para a história do VAR brasileiro, porque ele estava no primeiro jogo com o uso do VAR no Bahia e Palmeiras, e ele tomou um cartão vermelho, que foi o primeiro cartão vermelho cancelado pelo VAR. E naquele dia, o primeiro expulso nessa era VAR foi o Daverson. Mas, enfim, o Botafogo soube se recompor, fazendo uma espécie de um 6-2-1. Estava bem claro, né, Vamp? A gente conversava ali com isso, aquele paredão de 6. Mas aí, Vamp, Pilhado, vem uma coisa que a gente já viu algumas vezes no futebol e acho que se existem exemplos de uma Copa do Mundo que todo mundo tem que absorver depois. Esses exemplos, às vezes, vêm de atitudes de quem está sentado no banco. A França toma da Argentina 2-0 no primeiro tempo e a Argentina ensaia uma goleada, jogava muito mais. O Deschamps, ainda no primeiro tempo, trocou 2. Não que a França tenha passado a jogar melhor, mas deixou de ser dominada. Então, naquele momento, estancou a sangria. Ora, o técnico do Atlético Mineiro está vendo o time render mal, ter a vantagem de um homem, toma 2-0. Né? Alguns jogadores já não estão bem há muito tempo, porque o Atlético vem de uma série de seca incrível. Então mexe ali. Não tem que ir para o intervalo para mexer 3 de uma vez só, porque aí também a porrada é muito maior, é muito mais difícil para assimilar. Se ele já tivesse começado a trocar no primeiro tempo, talvez naquele momento ele passasse a incomodar mais o Botafogo, que só teve que se preocupar com bola cruzada e jogada individual do Hulk. O Hulk chutou 3 bolas defendidas pelo John, ele bate escanteio do gol e ele fez esse cruzamento que originou esse lance perdido pelo Daverson. Só o Hulk existiu no time do Galo. E o Botafogo não. E parabenizar principalmente a entrega desses jogadores de ataque, como lembrou o Mauro, porque a gente via na maior parte, durante quase todo o primeiro tempo, o Luiz Henrique jogando praticamente como um lateral direito, os homens de frente do Botafogo, os homens de ataque, abriam, né, marcavam mais abertos, eram como se fossem os laterais do time, os laterais jogando mais por dentro. Com isso, o Botafogo fez aquela linha de 6 e o Atlético Mineiro não teve nem condição técnica e muito menos orientação do banco para tentar quebrar essas linhas. O Arthur Jorge, mais um técnico que o Braga faz aí para o mundo, né? Ele, o Abel, o técnico está no Manchester United agora,
o Rubem Amorim. Então, é uma escola de técnicos que a gente também tem que prestar atenção. Eu falando com você, com o Modo, falava, bota o Júlio Santos para ficar correndo lá na frente. Sim, o Roberto falou isso mesmo. E fez o terceiro gol, né? Que é Quase a mesma jogada, ele fez essa jogada 2 vezes. Fez?